Olá, queridos amigos e amigas amantes da música. Hoje eu vou explicar para vocês a diferença dos acordes maiores e dos acordes menores. Eu sei que às vezes a gente consegue identificar ouvindo a diferença de um para o outro, mas será que a gente sabe a diferença ali, ó, das notas que compõem esse acorde? Se não, acompanhe comigo que eu vou te explicar. Bem, como eu falei, a gente consegue muito bem identificar, às vezes com a prática de tanto tocar, quando que um acorde é menor e quando que ele é maior. Mas eu vou explicar hoje o que faz ele ser menor e o que faz ele ser maior, né? A qualidade de acorde maior e a qualidade de acorde menor. Para isso, a gente precisa saber de duas coisinhas para a gente começar a conversar aqui. Primeiro, que a distância de uma nota para outra a gente chama de intervalo. Então, do Dó para o Mi tem um tipo de intervalo, do Ré para o Lá tem outro tipo de intervalo, e assim vai. Que esses intervalos são medidos por tons. A distância de uma nota para outra é medida por tons. Então, posso ter um intervalo de 2 tons, 3 tons, 4 tons, etc, etc, etc. E que um tom pode ser dividido em dois semitons, ou seja, um semitom mais um semitom igual a um tom. Ou seja, os intervalos também podem ter dois tons e meio, um tom e meio ou só meio tom. Bem, sabendo disso, vamos lembrar aqui rapidamente o que é um acorde. Bem, tem gente que explica que um acorde é formado por três notas e que ele é gerado a partir de uma nota fundamental, acrescida de uma terça e de uma quinta. Ou seja, a partir de uma nota fundamental, eu vou contar 3 acima dela, tchan, 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 1, 2, 3, e depois vou contar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, um intervalo de terça dessa fundamental, mais um intervalo de quinta dessa fundamental. Eu não gosto de explicar assim, não, nada contra, mas tem até amigos que contam assim, mas eu prefiro contar de outra maneira. Eu gosto de entender que o acorde ele é formado pelo empilhamento de terças. Então eu vou pegar uma nota fundamental, por exemplo, Ré. Vou contar 3 notas acima de Ré. Ré, Mi, Fá. Então já tenho Ré e Fá. A partir desse Fá, vou contar mais 3. Fá, Sol, Lá. Então já tenho Ré, Fá, Lá. A partir desse Lá, vou contar mais. Lá, Si, Dó. Ré, Fá, Lá, Dó. E meu acorde pode ficar infinito. Bem, a estrutura básica do acorde são as 3 primeiras notas. Então, no nosso exemplo aqui, você tem uma nota Ré, eu vou contar 3 acima dela, uma terça, Ré, Mi, Fá. Pronto. Depois, eu vou contar, a partir dessa segunda nota, eu vou contar mais 3. Parei no Fá, Fá, Sol, Lá, mais 3. Então, Ré, Fá, Lá é minha tríade fundamental, já montei um acorde. Só que tem um problema. A gente tem, nesse Ré, Fá, Lá que eu falei, acompanha comigo no teclado. Se eu partir do Ré e contar uma terça acima, eu acho o Fá. Só que também existe o Fá sustenido. Então, se você contar bem os intervalos, você vai ver que do Ré para o Fá eu tenho um tom e meio. E do Ré para o Fá sustenido, eu tenho 2 tons. Ou seja, o primeiro é menor, porque só tem um tom e meio, e o segundo é maior, porque tem 2 tons. Então, o primeiro intervalo é uma terça menor, e o segundo é uma terça maior. Então, na hora de eu formar o acorde, eu tenho que prestar atenção nessa primeira terça do acorde. Por quê? Porque quando a primeira terça do acorde é maior, o acorde é maior. E a segunda terça vai ser menor. E aí, por exemplo, eu tenho um Ré, um Fá sustenido, e desse Fá sustenido eu vou para o Lá, que é um acorde menor. Lembra que nossa tríade eram as notas Ré, Fá e Lá? A única coisa que eu fiz, eu movi esse Fá, do Fá natural para o Fá sustenido, né? Eu tenho essas duas opções. Então, retomando aqui, eu tenho o Ré como fundamental, uma terça acima eu posso botar tanto o Fá quanto o Fá sustenido. Se eu colocar o Fá natural, eu vou ter uma terça menor. Se eu colocar o Fá sustenido, eu vou ter uma terça maior e tenho o Lá. Esse Lá eu não mexo, essa terceira nota eu não mexo por enquanto, tá? Eu deixo ali. O que é móvel, digamos assim, é a nossa nota do meio, é a primeira terça. Então, se eu colocar Ré, Fá natural, eu tenho a primeira terça menor, então meu acorde é menor. Se eu tenho a primeira terça Ré, Fá sustenido, a primeira terça é maior, então nosso acorde é maior. Então vamos tentar ver mais um exemplo aqui para ficar bem bonitinho? Bem, vamos tomar outro ponto de partida então. Vamos começar a partir da nota Fá. Minha primeira nota vai ser Fá.
Fá. A primeira terça vai ser Fá, Sol, Lá. A segunda terça vai ser Lá, Si, Dó. Então, as 3 notas que eu tenho são Fá, Lá e Dó. Então, a primeira é a fundamental, eu não mexo. A última, por enquanto, eu não mexo. Fá, Dó. E a do meio eu falei que ela é móvel, né? Eu posso modificar ela. A primeira terça eu posso modificar. Então, quais são as opções de Lá que eu tenho? O Lá natural e o Lá bemol, né? Se eu coloco o Lá bemol, eu tenho uma distância de terça menor, 1,5 tom do Fá para o Lá bemol. Então, é uma terça menor. Quem define a qualidade do acorde é a primeira terça. Então, se eu tenho uma terça menor no início, eu tenho um Fá menor aqui. Se eu transformo esse Lá bemol em Lá natural, a minha primeira terça se torna maior. Então, eu tenho um acorde maior. Fá, Lá natural, Dó. Você pode aplicar isso para qualquer outra nota de partida, vai sempre dar certo. Por exemplo, Mi, eu posso fazer Mi, Sol sustenido, Si, acorde maior. Posso transformar esse Sol sustenido em Sol natural, virou menor. Mi, Sol, Si, Sol, Mi. Vai sempre dar certo, gente. Mi bemol e assim vai. Então, eu não sei se vocês repararam, mas seguindo essa lógicazinha que eu falei, o acorde é sempre montado por terças, sendo que você pode ter uma terça maior mais uma terça menor, ou uma terça menor mais uma terça maior. Se você muda esse intervalinho aqui do meio, você pode jogar a terça menor para cá ou para lá, ou a terça maior para cá, ou a terça maior para lá. Mas é sempre assim, uma terça menor com uma maior, ou uma terça maior com uma terça menor. Isso que vai diferenciar se o acorde é maior ou se o acorde é menor. Existem outras possibilidades? Existe. Eu posso fazer terça menor, terça maior, mas vão gerar outros tipos de acorde que eu vou falar numa próxima oportunidade. Bem, espero que tenha ficado claro. Vocês já sabem que se vocês não entenderam nada do que eu falei, por favor, entre em contato comigo, comenta, curte, compartilha, pode falar mal também. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima aula. Grande abraço!